Oi, pessoal, tudo bom? Esperamos que sim. Meu nome é Antônio e nós estamos aqui em mais um vídeo de Estudando o Kardecismo. Hoje nós vamos falar sobre a lei de liberdade. Se encontra no Livro dos Espíritos. É o capítulo 10, né, no livro terceiro do Livro dos Espíritos. Outro dia eu recebi um comentário aqui no vídeo questionando, né, que kardecismo não existe. Eu uso esse termo aqui, né, estudando kardecismo. Eu vou fazer um videozinho curto aí mais para frente, talvez próxima semana, explicando por que eu uso esse termo, tá bom? Mas basicamente não importa aí o termo que a gente vai usar, a gente está estudando aí a doutrina kardecista, a doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos. Isso que é importante. O importante é o estudo. E o tema de hoje é um tema muito interessante, é muito atual, né? Porque fala de liberdade, né? E nos dias de hoje nunca se falou tanto em liberdade. Isso é engraçado, né? Nunca se tentou também tanto cercear essa liberdade, né? E a gente prestando atenção, né? Os que mais falam em liberdade são os primeiros a reagir contra ela quando essa liberdade exercida pelo outro. Engraçado isso, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a doutrina dos espíritos nos fala, né? O que os espíritos nos trouxeram sobre essa lei. Falando que é uma lei, então é uma lei divina, uma lei natural, faz parte, né, da condução do ser humano. Fiz uma brincadeira num encontro que a gente tem, nós temos um grupo de estudo, por isso que eu gravo esses vídeos, né? Que é para este grupo de estudo. Eu fiz uma brincadeirinha lá perguntando, né, se uma frase de um grande filósofo brasileiro, que ele diz assim: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Será que pode mesmo? Será que a gente pode mesmo fazer tudo o que a gente quer? Né? Será que a gente pode pensar tudo o que a gente quer? Vamos lá, vamos destrinchar. O filósofo é o Raul Seixas, tá? Para quem não identificou a frase. Uma brincadeirinha para a gente descontrair, agora vamos falar sério. A lei de liberdade é um princípio fundamental que rege a existência humana, estabelecendo que, embora a liberdade absoluta não exista em sociedade, o ser humano possui plena autonomia sobre o pensamento e suas escolhas morais. Então vamos lá, liberdade natural e em sociedade. Liberdade no estado natural e liberdade em sociedade. A gente sabe que nós vivemos em sociedade, né? Será que a gente pode aplicar essa liberdade aí como? O ser humano, a pessoa, não goza de uma liberdade absoluta enquanto ela vive em sociedade. Por quê? Pois a necessidade de respeitar os direitos alheios impõe limites à nossa ação. A liberdade absoluta só seria possível no isolamento total, né? Kardec coloca aqui, os espíritos, né, colocam como exemplo o eremita. Eremita é aquela pessoa que vive sozinha, né? Ele fala que um eremita no deserto, né? São pessoas que se isolam do mundo. Essas podem fazer exatamente o que querem porque estão isoladas do mundo. Mas isso não é a regra, né? Nós estudamos aí em vídeos passados a lei de sociedade. Respeito mútuo. Desde que haja duas pessoas juntas, existem direitos a respeitar. E a obrigação de respeitar o próximo não anula o direito da pessoa pertencer a si mesma, que é um direito natural, né? Então, não anula a minha individualidade, né? Pelo contrário, preserva, porque faz parte do meu direito natural eu ser o que sou. Mas a gente deve respeito ao outro, né? E a gente vê isso dentro do próprio cristianismo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, respeitando o direito do outro de ser o que ele é. Escravidão. Escravidão e a responsabilidade. Vamos lá. Toda sujeição absoluta de um ser humano, de uma pessoa a outra, é contrária à lei de Deus e um abuso da força que degrada o ser moral e fisicamente. Então, a escravidão é condenada em qualquer circunstância. Mas muitas vezes ela foi parte da vida em sociedade, né? A lei até
regia aí, né, o direito de uma pessoa ser proprietária de outro. O outro sendo considerado muitas vezes uma propriedade, um objeto a ser trocado, mas era um ser humano, né? E lógico, as leis evoluem, a civilização evolui e isso vai ficando patente, esse conhecimento. Então, será que tem alguma desculpa, né? A desculpa está na responsabilidade pelas ações. Os Espíritos nos dizem que a responsabilidade pelas ações é relativa aos meios que o homem possui para compreender o bem e o mal. Então, mesmo na época da escravidão, mesmo sendo uma lei, se você tivesse a compreensão, né, cristã sobre o bem e o mal, você saberia que estaria sujeitando um outro ser humano, né, à escravidão por força, é condenável, né? Então, por isso, o homem, quanto mais esclarecido, é mais responsável do que o ser que não detém o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, então isso foi mudando, né, ao longo do tempo, se tornando patentemente totalmente inaceitável, apesar de nunca ter sido, né, aceitável, porque o homem tem em si, né, o conhecimento das leis divinas na sua consciência. Então, sempre, apesar de a escravidão em algum momento até participar da lei, estar lá dentro das leis humanas, né, é intuitivamente reprovável. As pessoas sabiam que aquilo não era. Por isso que as pessoas procuravam adjetivar o outro, né, de uma forma inferior para justificar a ação daquela força, daquela violência toda, né? Então, tratando o outro como um ser inferior, eu poderia tratá-lo como um animal, domá-lo. Então, isso sempre foi reprovável. Reprovável. Nos dias de hoje, então, detendo todo o conhecimento que a civilização já tem, aí então é totalmente inaceitável, reprovável, apesar de a gente ainda ter, né, no mundo de hoje, século XXI, né, as situações análogas à escravidão, mostrando simplesmente o quanto nós estamos ainda enquanto seres atrasados. Não é à toa que os Espíritos dizem que o nosso mundo é um dos mais atrasados, e eles colocam na escala, né, como um mundo de expiação e de provas. Aí nós vamos falar sobre liberdade de pensamento e liberdade, né, de consciência. Pensamento, o que é o pensamento? É o único campo onde o ser humano, a pessoa, goza de uma liberdade sem limites. Eu posso pensar o que eu quero. Isso é verdade. Pois o pensamento não conhece entraves. Ele não pode ser aniquilado por ninguém. Por ninguém. No entanto, a pessoa é responsável perante Deus pelos seus pensamentos. Então, através dos nossos pensamentos, que é livre, nós podemos pensar, né, e ninguém pode obliterar, né, o nosso pensamento, o que eu estou pensando, o que cada pessoa pensa, mas nós devemos a Deus. Deus, sim, este conhece todos os nossos pensamentos e nós devemos responsabilidade e resposta pelos nossos pensamentos ao Pai. Aí não tem escapatória, né? A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, né? É uma das características da verdadeira civilização. Isso mostra, né, quanto a civilização é avançada, né, quando respeita a liberdade de consciência. Atentar contra ela ou impor crenças à força é um erro que apenas gera hipocrisia. Muitas vezes a gente quer impor, né, crenças religiosas ou ideológicas aos outros. Não, cada um tem seu livre pensar, né? Pode aceitar ou não aceitar. Mas eles estão errados. O que eles acreditam está errado. Eduquemos-nos, né? A educação faz parte da liberdade de consciência. Se a gente quer mudar o modo de pensar de alguém, é através da educação. Nunca, jamais, pela força. Aí é que a gente não consegue nada mesmo. É demonstrando, através da educação. Queremos um exemplo maior? O Cristo. O que o Cristo fez? Né? Ele vivia numa época, né, muito restrita em termos de civilização, né? E ele forçou alguém
a admitir o conhecimento que ele trazia, a crença que ele trazia ali a ideia de um Deus justo, bom, magnânimo, um Pai. E até então a ideia que as pessoas tinham de Deus era o Deus da guerra, o Deus que julga, condena, né? E aí Jesus trazia uma concepção divina completamente diferente. Falava de amor, falava de igualdade onde a escravidão era corrente no mundo na época, era naturalizada. E ele colocava ali que todos eram iguais perante Deus. Era uma revolução para a época, né? E ele foi morto por isso. Mas as suas ideias permaneceram porque são, né, verdades imutáveis. Estão todas de acordo com as leis que a gente está estudando aqui. Mas ele respeitava a crença das pessoas. E ele colocava ali, tanto que ele era chamado de rabi, né, de mestre no sentido de ensinar, aquele que ensinava. Então essa é a forma da gente querer mudar o pensamento de alguém através do exemplo e através da educação. Aí o ponto mais importante em relação à lei de liberdade, que é o livre-arbítrio. Aí vamos entender o que é o livre-arbítrio. A pessoa possui livre-arbítrio nos seus atos, o que o diferencia de uma máquina. Se ele tem liberdade de pensar, tem obrigatoriamente a de agir. Tá? Então eu posso agir. E agindo eu posso agir errado. E posso ir contra as leis. A gente vê aqui, a gente está estudando aqui as leis. E que quando eu ajo contra as leis? Quando eu ajo contra as leis, eu sou responsabilizado. Né? Hoje em dia as pessoas não gostam de usar a palavra punição, né? Ou expiação, mas é isso. É a responsabilização, né, dos nossos atos. Então, através do livre-arbítrio, o livre pensar, como a gente já falou, né? Mas como nós não somos máquinas autônomas, autômatos, né? Robôs, a gente tem a liberdade de agir também de acordo com o nosso pensamento. E podemos agir errado, contra as leis. E aí nós somos responsabilizados, né? Nas primeiras fases da vida, em estados mais primitivos, no início das nossas encarnações, da nossa criação, a liberdade é quase nula, né? Desenvolvendo-se e mudando de objeto à medida que a inteligência e a consciência do espírito aumentam. Nós falamos isso sobre no vídeo passado, né, sobre lei de igualdade, eu acho. Que a inteligência e a moral se desenvolvem nos espíritos de forma diferente, né? Então, como que nós vamos tendo o nosso livre-arbítrio, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio? Através da nossa inteligência, do desenvolvimento da nossa inteligência. Nas nossas primeiras encarnações, na criação dos espíritos, que são criados simples e ignorantes, nós não temos total liberdade de ação, porque a gente nós somos uma esponjinha ali, adquirindo conhecimento. Então, nós somos dirigidos pelos espíritos mais elevados. Eles realmente dirigem nossas ações. E aí nós vamos, através das ações no mundo, na reencarnação, no mundo espiritual, nós vamos desenvolvendo. É como a criança. É o melhor exemplo que a gente tem, né? A criança, na tenridade, nós vamos direcionando as crianças, orientando as crianças, elas não têm liberdade de ação. Elas vão se desenvolvendo a sua inteligência, e aí nós vamos dando liberdade de ação e, consequentemente, responsabilizando. Correto? Então, o espírito é influenciado tanto pela matéria e por sugestões de outros espíritos. É assim que se dá na nossa vida. Tá? Desenvolvendo-se e mudando de objeto à medida que a inteligência... voltando aqui, me perdi aqui. O espírito é influenciado pela matéria e por sugestões de outros espíritos. Existe essa influência, a gente estuda isso, a gente aprende isso, vamos falar isso, inclusive, quando estudarmos o livro dos médiuns. Mas não existem arrastamentos irresistíveis. A pessoa sempre tem o poder de resistir ao mal através da vontade e do pedido de assistência aos bons espíritos.
Então, existem as influências negativas do mundo espiritual, né, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos maléficos. Sim, nós estamos aí, Kardec, o Espiritismo nos ensina que nós estamos sob influência do mundo espiritual. É uma das forças da natureza que agem sobre nós enquanto encarnados. Então, nós estamos sujeitos à influência material, dos nossos instintos, nós somos animais. Pelo nosso corpo físico, nós somos animais. Tá? Então, nós recebemos a influência instintiva, os instintos animais. Mas nós temos o nosso pensamento, a nossa vontade para resistir a estes instintos quando eles nos levam a cometer o mal, o crime, o erro. Aí que é o exercício do livre-arbítrio. Também somos influenciados, através, muitas vezes, de obsessões pelos espíritos inferiores. Mas sempre nós teremos a escolha. Sempre teremos aí a faculdade de pedir aos bons espíritos auxílio. Ou nós, se nós não conseguirmos, nós estivermos envolvidos de tal forma pelos terceiros, que podem intervir e orar por nós. Então sempre teremos uma escolha. É aí que está o livre-arbítrio. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então falar que foi um arrastamento, eu errei porque como que existe a frase, né? Mas a carne é fraca. Não, a carne pode ser fraca, mas o espírito não. Então muitas vezes nós sofremos, né, o arrastamento pelas os instintos materiais, mas nós temos o nosso espírito. Nós não podemos esquecer essa grande lição que traz a doutrina espírita para provocar uma transformação da humanidade, a compreensão que nós somos espíritos. Isso é fundamental. Existe fatalidade? Mas não tinha jeito, tinha que acontecer. Deus quis, né? Acho que é o que mais resume aí essa ideia de fatalidade. Deus quis. Será que é assim mesmo? A verdadeira fatalidade, a fatalidade absoluta só existe para dois momentos na nossa existência. No nosso nascimento, está determinado nascer, fatalmente iremos nascer. E a morte. Isso é uma fatalidade. Ninguém escapa dela. Né? Nascemos, a única certeza que nós temos na nossa vida, morreremos um dia. Agora, o gênero de morte é fatal? Pois o espírito já o conhece ou escolheu ao encarnar? Sim. Às vezes as pessoas têm o conhecimento do gênero de morte que vão sofrer. Né? Porque escolheram um tipo de vida, escolheram umas provas da sua existência que vai ser determinante para aquele gênero de morte. Porque assim ele escolheu, fatal neste sentido, assim ele escolheu. Né? Mas um espírito pode vir com uma determinado gênero de morte. Oi, pessoal, desculpa a interrupção aí, mas a minha cachorra começou a latir aqui, estava atrapalhando, aí fui dar pausa no vídeo, encerrei o vídeo, estamos aqui de volta. Então, voltando lá, a gente estava falando sobre fatalidade versus liberdade. Então, a gente falou que a fatalidade absoluta só existe em dois momentos, do nascimento e da morte. Né? O gênero de morte é fatal, pois o espírito já o conhece ou escolheu ao encarnar. Então, por expiações, por provas, a gente sabe, pelo gênero de vida que nós escolhemos, o gênero de morte. Então, algumas pessoas até pressentem, têm um conhecimento deste momento. É raro, mas pode acontecer. Já até comentamos isso aí, falando do conhecimento do futuro, né? O que muitas vezes nós chamamos de fatalidade é a consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar, ao decidir passar por certas provas físicas. No entanto, nos atos da vida moral, a fatalidade jamais existe. Né? O homem, a pessoa, é sempre o senhor de ceder ou de resistir. Então, a fatalidade não é aquilo que está predeterminado, Deus assim quis, né? Esse tipo de concepção ela não existe, né?
Muitas vezes existem provas que o que existe é provas que nós escolhemos passar para o nosso aprendizado, ou expiações que nós precisamos passar na vida, né, na encarnação escolhida, para purgar, né, certos erros do passado, e aí estão determinados por nossa escolha, por consequências das nossas vidas passadas. Aí fatalmente nós escolheremos esses frutos, para o bem e para o mal. É nesse sentido, não que está determinada a nossa vida toda está pré-determinada, isso não existe. E como os espíritos falam, né, nos atos da vida moral, nas nossas escolhas morais entre o bem e o mal, nós escolhemos. Nós não estamos fatalmente a cometer o mal, nós podemos escolher. Nós somos senhor da nossa vontade de ceder ou de resistir ao mal. Tá? Então, nesse sentido, fatalidade não existe. Existe em escolhas que nós fizemos antes da encarnação e que vão ser determinadas pelo nosso progresso. Ok? E aí, eu falei do conhecimento do futuro, né? E é neste vídeo que nós vamos falar. Então, conhecimento futuro, né? O futuro permanece oculto, né, por lei divina para garantir o livre-arbítrio, né? E a iniciativa da pessoa. Senão vamos tentar explicar. Se nós soubéssemos o que está por vir, conhecêssemos o futuro, né, o ser humano poderia cair na inércia ou no desespero, negligenciando o esforço no presente. Quando ele fala no presente, na vida presente, na atual encarnação. Deus permite revelações apenas em casos excepcionais para auxiliar no progresso ou servir como uma prova específica. Assim, a pessoa mantém a responsabilidade total sobre os seus atos, sendo o verdadeiro construtor do seu destino. Tá? Então, o futuro, por que nós não podemos descortinar o nosso futuro? E é sempre uma grande curiosidade, né, das pessoas de saber o seu futuro. Vamos lá procurar cartomantes, videntes e outras coisas a mais, porque a gente deseja sempre conhecer o nosso futuro, mas isso não é, no geral, permitido por Deus. É raro que se tenha esse conhecimento, a não ser em casos específicos, excepcionais, que seja determinante para uma ação que vá beneficiar muitas pessoas ou não, né? Então, normalmente a gente não tem este conhecimento. Nós podemos vislumbrar pelas consequências dos nossos atos, das nossas vidas, as consequências futuras, né? Se a gente faz determinada coisa no presente, né, a gente pode, aí, pelas consequências, determinar isso vai acontecer ou não. A gente pode fazer previsões, sim, mas não são determinantes. Até porque, senão, a gente conhecendo o futuro, se a gente conhecesse tudo que nós vamos passar. Bom, primeiro, se fosse coisas que a gente quisesse fugir, que são coisas ruins, né, a gente ia evitar, é óbvio, né, que a gente não iria querer passar. Então a gente ficaria acomodado. Não, se isso vai acontecer mesmo, eu fico por aqui, não faço nada, né? Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou procurar aquilo? Não, vai estar determinado mesmo. Eu vou passar por isso. A gente ficaria paralisado. Eu vou me mexer para quê? Né? Então Deus oblitera este conhecimento, como oblitera também o conhecimento do passado, das vidas anteriores. A gente não tem lembrança das vidas anteriores, pelos mesmos motivos, né? Para que a gente tenha realmente, o ser humano, né, a pessoa tenha total liberdade das suas escolhas. É o total exercício do livre-arbítrio. É isso. Né? A gente vai poder fazer as escolhas da forma mais livre, né? Para o bem e para o mal. Ninguém vai poder falar, mas não, eu que escolhi e eu que sou responsável pelos meus atos. Então, a gente não lembra nem das vidas anteriores, né? E nem do nosso futuro. O que está muitas vezes determinado, como vimos aí anteriormente, determinado por nossas próprias escolhas reencarnatórias. Experiências de vida que nós escolhemos. E estão lá, ficam guardadinhas para a gente vivenciar no momento certo,
e fazermos aí as escolhas no momento devido. Tá? E como o que a gente pode fazer dentro do que a doutrina espírita nos ensina é sempre procurar o melhor, a melhor atitude. Atitude dentro daquilo que o Cristo nos ensina. O Cristo nos dá um roteiro de vida, né, que está implícito quando nós admitimos a doutrina espírita como filosofia de vida, né? Ela nos ajuda a fazer as melhores escolhas. Essa que está aí. Essa que é a verdade. Então, se a gente quer moldar nosso futuro, façamos o nosso presente as melhores escolhas. O futuro está indeterminado. O futuro é determinado pelas escolhas que nós fazemos no presente. Nós vivemos o presente. Nós vivemos o agora. E amanhã? Amanhã está determinado pelo que eu fiz hoje. É isso. Então, se fizermos as melhores escolhas, teremos um melhor futuro. Não passaremos por vicissitudes? Sim, como aprendizado, como necessários. E a doutrina espírita nos dá essa compreensão. Então, a doutrina espírita nos dá um ferramental para vivermos a melhor vida possível. Por isso que ela é determinante, os espíritos colocaram a doutrina espírita como determinante para a mudança da humanidade, para a transformação da humanidade, né, para melhor. Ela realmente nos dá todas essas ferramentas para a nossa transformação intelectual e moral para sermos seres melhores. Né? Por isso que é importante a sua compreensão, o estudo, para a sua compreensão, para o seu entendimento e aplicação na nossa vida. É uma filosofia. A doutrina espírita, sim, é uma doutrina porque é um corpo de conhecimento, né? Todo estruturado. Então, sim, é uma doutrina espírita. Tá? E é isso aí, gente. Então, em resumo, a doutrina ensina que somos os artífices do nosso destino, através do uso da liberdade que Deus nos concedeu, sendo o livre-arbítrio a ferramenta essencial para o nosso progresso. Sempre repito que nós fazemos aqui nesse vídeo um pequeno resumo, né? Peço, quem quiser se aprofundar mais, tem um último tópico desse capítulo que se chama Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas. Kardec faz aqui um resumo do móvel das ações humanas, ou seja, do livre-arbítrio, né? Seria interessante, quem quiser se aprofundar no tema, ler este último tópico, tá bom? A gente não coloca aqui, senão os vídeos ficariam muito longos. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.